Bom dia pessoal, aqui é o Streeter. Esse vídeo da Escola de Descanso demorou um pouquinho para ser produzido porque infelizmente eu estou com um tempo bem corrido e muita indisponibilidade, mas espero que vocês entendam e vamos dar prosseguimento assim que a gente conseguir. Nosso vídeo de hoje é mais em relação a teclas de atalho. Muitos dos vídeos que vocês vão encontrar na Escola dos Sons, eles são didáticos, a ponto de não em todos os momentos a gente usa teclas de atalho para efetuar ações, e sim a gente mostra onde a gente está apertando, a gente fala o que está fazendo, de um modo mais intuitivo para que vocês consigam reproduzir nosso conteúdo. O ponto principal é que isso acaba sendo um pouco lento na execução do dia a dia ou das tarefas cotidianas que a gente trabalha em mangá. Então, se toda vez que a gente precisar criar uma camada, selecionar a borracha, selecionar o pincel, aumentar o tamanho do pincel, vamos ter que mudar a cor do pincel, colocar a cor branca. Olha o trabalho que está dando só para eu passar o pincel aqui e deixar com uma cor branca. E de um modo que eu tenha um histórico. Por isso que eu criei a camada. Então, tá lento, né? Aí imagina, agora eu pego a caixa de seleção, eu seleciono, eu venho aqui, eu copio, eu colo, eu tenho que selecionar tudo de novo, mudar a cor. Tá sendo muito complicado mudar a fonte. Por isso que a gente vai tentar automatizar um pouco isso para que fique claro para vocês de um jeito um pouco mais rápido de trabalhar e vocês utilizarem melhor o tempo. Por isso mesmo, nesta videoaula em específico eu trouxe uma aplicação aqui chamada 009 KeyPress. Tudo que eu pressiono ou aperto aparece nesse teclado aqui do lado. Então vocês conseguirão ver quais teclas estão sendo pressionadas e quando. Vamos lá. Inicialmente, todas essas ferramentas aqui do lado, elas têm uma tecla de atalho. Então, é um pouco difícil a gente decorar quais são essas teclas de atalho no dia a dia. O que eu recomendo é que toda vez que você for clicar em uma dessas ferramentas aqui do lado, passe o mouse em cima, fica parado e vê qual é a tecla de atalho. Da varinha mágica é W. Se a gente pegar essa de mover, é V. O pincel é B. A borracha é E. Então, pressionando, se você prestar atenção aqui no ponteiro do mouse, pressionando, apertando essas teclas, eu acabo trocando também a ferramenta. Então, com isso, eu não tenho mais o tempo de vir com o mouse aqui e voltar com o mouse. Final, uma mão está no teclado, outra está no mouse. Pressionar uma tecla é mais rápido do que você fazer um movimento, um clique e um movimento. Coisas que ajudam também. Ações, que a gente consegue automatizar algumas tarefas. Opa, peraí que eu fiz errado. Aqui. Eu acho que minha ferramenta não está configurada. Oh, caramba, viu? Acho que já sei o que é. O modo não está disponível. Agora sim. Pronto. Com uma seleção e uma tecla, consegui limpar o balão. Peço um pouquinho de desculpas pela demora, porque vocês estão vendo o horário que eu tenho para gravar é de madrugada e está sendo um pouco no improviso.
Agora vamos prestar atenção em um pouquinho de velocidade. Por exemplo, se eu quero pegar uma ferramenta de borracha, eu pressiono E. Se eu quiser aumentar e diminuir o tamanho, eu não preciso vir aqui e mexer aqui. Eu posso usar o teclado com as configurações de colchete. Aqui acho que o layout está um pouquinho diferente, né? Mas eu vou abrir e fechar colchetes no teclado do português. Então você consegue aumentar e diminuir tamanho, seja de borracha ou de pincel. Você consegue usar uma ferramenta aqui do lado, por exemplo, uma ferramenta de seleção, clicar e usar uma ferramenta de action. Olha, está desconfigurando o meu Photoshop, eu peço desculpas. Aqui. Então, a gente consegue juntar coisas de uma ponta em outra. Eu vou voltar aqui no estado original e acho que vocês já viram em um outro vídeo como que é feito a ferramenta de seleção, clique, seleciona tudo e a executação. Então aqui vou selecionar elas, mesmo que estiver com borracha, com pincel, com qual que for, aperta W. Fica sem soltar o Shift para selecionar não só ela, mas todas ela e as outras. Agora a gente solta o Shift e pressionação. Tivemos um ganho de tempo. E se quisermos colocar a ferramenta de texto? Tecla T. Mas, poxa, a cor está branca aqui, o texto vai vir em branco. Como a gente coloca o texto para vir na cor default? A gente pode pressionar a tecla D. A D, ela reseta as cores para a cor padrão. A X, ela inverte. Então você tem um trabalho bem legal aqui, invertendo e selecionando o padrão. Quando você quiser trabalhar com textos em preto, textos em branco, apenas apertando uma tecla no seu teclado. Ok? No Windows a gente tem uma coisa bem bacana também. Vamos pensar no seguinte, ó. Eu pego a última frase do Ctrl C, penúltima Ctrl C, antepenúltima Ctrl C e faço isso com todas. Ok? Agora, quando a gente for jogar aqui, a gente seleciona a área. Ao invés de dar o Ctrl V, a gente dá o Windows V. Abriu essa janelinha aqui de clipboard. A gente seleciona qual dessas frases a gente quer colocar. No caso da primeira, a gente só dá um Enter. A gente vem aqui. No caso da segunda, apertamos para cima e para baixo para selecionar e damos um Enter. Ctrl e Enter faz sumir a janela de texto. Então a gente já vem aqui e continuamos. Olha que legal, a gente não precisa ir várias vezes no bloco de texto para copiar e colar. Terminamos. O que podemos fazer agora é alinhamento de texto, podemos apertar V, alinhar. Com Ctrl e clique você seleciona outras camadas apenas clicando em cima delas, então você não precisa vir até aqui, clicar e voltar. Ctrl já faz isso. Você pode vir, seleciona, alinha com o teclado, você com a setinha pode fazer um ajuste mais preciso. Se você assistiu o vídeo de scripts, você vai ver que tem scripts para aumentar e diminuir fonte. Então a gente consegue aumentar isso pelo teclado também. No meu caso eu uso Ctrl Shift e colchetes para aumentar e diminuir 10 pixels cada. Ou apenas Ctrl e colchete, abre e fecha para aumentar e diminuir 2 pixels cada. No vídeo aula também da Escola de Scan sobre Actions, a gente ensinou a criar Actions e a gente pode automatizar nosso trabalho tendo actions de fontes. Então uma fonte para fala, uma fonte para grito, uma fonte para ênfase ou uma fonte para medo.
Apenas pressionando o teclado a gente consegue ir alterando essas fontes também, sem vir aqui, selecionar e ficar procurando, perdendo algum tempo. A gente mantém o padrão e ela fica rapidamente em nossas mãos. Pronto, está feito. Selecionei a próxima camada, apertei Ctrl não, Alt e colchete, seja para voltar ou para avançar. E de novo, seguimos no mesmo esquema. Mudamos a fonte. Podemos aumentar. Podemos alinhar. Foi muito rápido, né? De novo. Próximo texto. Eu sei que é esse texto. Esses outros dois balões vão usar a mesma fonte. Posso selecionar todas essas camadas e usar o atalho da fonte. A gente pode fazer tudo com as camadas selecionadas. Nem sempre, por exemplo, mexer no alinhamento vai ficar legal, mas a gente consegue alterar fontes e tudo mais. Agora, vou selecionar somente essa camada, vou aumentar um pouquinho a fonte. Alinhar. Eu vou usar um outro atalho para deixar o texto com pensamento, com padrão de pensamento, já que aqui é um balão de pensamento, né? Agora eu vou selecionar o texto do grito, vou colocar uma fonte de grito. Apertei errado, vamos aumentar. Vamos alinhar. Vamos partir para o próximo. Aumenta. Próximo. Aumenta. Diminui um pouquinho. Alinha. Algumas coisas a gente vai precisar realmente usar o teclado, principalmente quando há necessidade de separação silábica. Aí não tem muito o que fazer, infelizmente. E de novo aqui. Legal, podemos salvar, PSD, e podemos fechar. E temos uma nova página. E dessa página, novamente, automatizar para selecionar todos os balões, executar a ferramenta e recomeçar o processo de diagramação. Dessa vez eu vou fazer um pouco mais rápido para vocês verem como que isso é diferente e como que é performático no dia a dia. Apenas dar um zoom aqui. E como eu falei, a maioria assim, dos atalhos você aprende, seja apertando sem querer, que é muito comum, seja tentando decorar toda vez que você for usar uma ferramenta e você vê o botão de atalho dela para você ir praticando. Então não vou clicar aqui, vou apertar na tecla até eu decorar. Ou talvez você pesquisando no próprio Google, como eu faço tal coisa, qual é o atalho para tal coisa, ou se você não achar em português e inglês, shortcut, Photoshop, tal coisa, e aí você encontra. Vamos lá. Desta vez aqui eu vou fazer um balão por vez, do contrário do que eu fiz da última vez, que foi diagramar tudo e depois ir alterando um a um. Aqui eu vou fazer um por vez.
Opa, peraí que eu acabei confundindo aqui a ordem. Vamos alterar isso de um jeito mais rápido. Então assim a gente fez uma página, eu não contei exatamente quanto tempo deu. Qualquer coisa dá para cronometrar, mas o ideal é entender que sempre é mais rápido a gente usar a tecla de atalho do que trabalhar com mouse, muitas vezes. Então, assim, recomendamos treinar nos vídeos da Escola Descanso para ser mais intuitivo. Vamos continuar muitas vezes falando de ou mostrando aqui, clicando na tecla de atalho, clicando aqui nos botões do menu, mostrando o que acontece. Mas diariamente, quando você está ficando mais experiente, quando você quer melhorar o tempo que você gasta trabalhando em determinado capítulo, é muito importante aprender e decorar essas teclinhas de atalho. O Photoshop tem muitas delas e muitas são um pouco difíceis de decorar, mas assim, com o tempo, com prática, é possível. Como eu falei, aqui dá para decorar porque o mouse te fala qual é qual, se você deixar a tecla em cima. E olha que legal, com o Shift apertado a gente consegue escolher entre as opções. Então se a gente pegar, por exemplo, varinha mágica, com Shift varinha mágica a gente seleciona a seleção mágica. Quero pincel, com Shift pincel a gente seleciona lápis e outras ferramentas. Enfim. Coisas importantes também, como já foi comentado. Aumentar e diminuir, que é o colchete. Use sempre actions, porque elas vão fazer mais de uma ação em conjunto. Se você quiser colocar um negrito em uma frase, um itálico, e você precisar voltar, você pode criar uma action de reset. Eu tenho, por exemplo, aqui o F11. Ela meio que faz um reset de todos os tipos de padrões que eu uso. No caso eu não uso o negrito nas minhas actions, então ali não reseto o negrito, mas uso o itálico, resetou. Resetou a fonte, resetou tudo. Então, por exemplo, eu posso apertar o F9, está em itálico, fonte de pensamento. Posso apertar F8, F7, tem uma fonte de ênfase, além de ser pensamento. Se eu quiser voltar tudo isso, eu aperto F11. Geralmente, eu consigo mostrar para vocês a action que eu usei para fazer o reset. Essa aqui é ajuste DES2. Essa? Não, perdão, não é essa não. Reset estilos, ó. Ela executar 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos diferentes. Então você pode colocar passos para resetar tudo, só que o problema é que quanto mais coisa você coloca, mais lento vai ficar a ação para ser executada. Então é recomendável usar somente resetar aquilo que você altera constantemente. E coisas que você raramente faz, você pode fazer o reset na mão.
Coisas que ajudam muito também são os scripts, como eu falei, coloquei 2 scripts no canal da Escola Descanso para termos atalho aqui no teclado para aumentar e diminuir a fonte, porque aumentar a fonte aqui, cara, é um sacrifício. Tem algum jeito de você fazer isso? Por exemplo, eu quero selecionar a palavra tem, eu tenho que dar Ctrl T 2 vezes. Nossa, isso é porque deu erro, né? Ctrl T ele abre e fecha essa janelinha. E não tá funcionando. Geralmente quando você dá Ctrl T, uma dessas janelas vem selecionada e você consegue navegar entre elas com Tab para chegar até aqui e depois digitar. Realmente não tem atalho fácil para você mexer no tamanho da fonte. Então o script ajuda nisso. Outras coisas importantes também, fechar documento, Ctrl W. Você quer salvar as alterações? Não quero. Abrir um documento é um Ctrl O. Se eu quiser salvar o documento, Ctrl S. Se eu quiser salvar como, Ctrl Alt S. Navegar entre as camadas, Alt colchete. Mexer as camadas, eu estou jogando já chega para cima e para baixo, então eu aperto Ctrl junto do Alt, caso eu só queira andar eu só pressiono Alt sem Ctrl. E eu acredito que com isso já vai adiantar bastante a vida de vocês e é importante sempre pesquisar sobre novas ações, coisas que você vê que faz muitas vezes de modo muito repetitivo, para que teclas de atalho, ações ou scripts consiga safar é uma palavra ruim, né? Mas que consiga melhorar assim, sua qualidade de vida e melhorar sua performance editando. Infelizmente, por exemplo, para colocar texto na tela não tem muito que a gente consiga fazer. É mais a gente está especificando um ponto de início e um ponto de fim. São 2 pontos que formam um retângulo. Então, a parte do texto, infelizmente, é olho, é tela, é um lugar assim que não é previsível, ou tão previsível quanto deveria ser. Então, essa parte ainda fica manual no mouse. O resto a gente consegue muitas vezes. Enfim, tô enrolando, né? Desculpa, tá tarde, eu tô com sono. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula e desculpa aí pelos vacilos, por estar muito prolixo nesse vídeo e por não estar conseguindo trazer muito conteúdo, mas espero realmente de coração que o conteúdo aqui esteja ajudando alguns de vocês. Muito obrigado e até a próxima.